Isomeria plana é o nome mais comum, digamos assim, é o nome que os livros de ensino médio trazem, é o nome que as apostilas dos cursinhos geralmente trazem, mas cada vez mais existe vamos dizer assim, um acordo entre os avaliadores do Enem, assim como dos principais vestibulares do país, que estão adotando certos nomes que geralmente a gente entra em contato com essas nomenclaturas quando a gente vai para a faculdade. Então, lá na faculdade, isomeria plana é chamada de isomeria constitucional. Então, o próprio termo estereoisomeria mesmo. Dificilmente se você vê esse termo no ensino médio, mas já começou a aparecer nas provas. Já começaram a usar esse termo. Então, vamos nos preparar pensando que pode tanto aparecer como isomeria plana, ok? Como também pode aparecer como isomeria constitucional. É exatamente a mesma coisa, não muda nada naquilo que você viu na escola ou no cursinho, só muda o nome. É um nome um pouquinho diferente. Então, se aparecer lá, baseado no conceito, o isômero constitucional tal, você já sabe que está falando de isomeria plana. Então, já está ligado que é sobre isso que ele vai querer conversar. Então, aqui uma organização mais geral de como que essa isomeria plana vai funcionar. A isomeria plana, o nome já diz, você sempre vai pensar na molécula no plano. Eu nunca vou me preocupar com alguma propriedade tridimensional da molécula. A propriedade tridimensional vai vir na próxima parte que a gente vai discutir logo na sequência. Aqui eu sempre vou pensar no plano. Então aqui eu vou pensar em características que vão estar voltadas a ou a função orgânica, ou ao tipo de cadeia, ou se ela tem ou não ramificação, se ela apresenta ou não mudança na posição de alguém, se ela tem um heteroátomo ou não. Então, essa é a característica de como que a isomeria constitucional ou plana funciona. Então, aqui eu achei legal essa organização aqui, que se você pega uma molécula e vai seguindo essas perguntinhas, você consegue classificar certinho o que ele quer. Então, neste caso, o exercício sempre vai te trazer as moléculas, no mínimo, em pares. No mínimo. Nos outros casos, não necessariamente ele precisa trazer em pares. Ele às vezes dá uma molécula e aí você que destrincha. Aqui, quase sempre vem em pares ou até mais moléculas para você dar uma analisada. Então, isso já é um indício de que a gente está falando de isomeria constitucional ou plana. Então, basicamente, quando você pegar um par de moléculas, vamos pegar o primeiro caso aqui. Ele deu esse álcool e ele deu esse éter. O que você vai olhar? Bom, vamos seguir aqui as perguntinhas. Existe equilíbrio químico entre eles? Aqui o termo equilíbrio químico tem que ter um certo cuidado que pode gerar uma certa confusãozinha. Equilíbrio químico é sempre lembrar quando tem aquele esqueminha de setinha vai, setinha vem. Por que ele já chega perguntando isso logo de cara? Porque aqui a primeira coisa que vai te chamar atenção. Só existe um caso dentro de quando a gente fala de isomeria que tem essa setinha vai e essa setinha vem. Só existe um. Então já ali você já mata um. Se aparecer essa setinha vai e vem, você nem pensa duas vezes. É desse cidadão que a gente está falando, que é o caso da tautomeria. Eu ia falar do de cima, mas vamos matar esse de baixo logo. A tautomeria, ela vai acontecer com um grupo chamado enol. O enol é quando eu tenho o OH ligado a um carbono que tem uma dupla ligação logo na sequência. Então, o enol, nas provas, você só vai ouvir falar de enol quando eles falarem desse negócio. É muito raro eles tratarem de enol em outra circunstância. Só lembram que esse dito cujo existe quando vai falar desse negócio. Então, o que o enol diz pra gente? O enol diz o seguinte, que essa molécula, ela não é estável, ela não consegue ficar nesse formato por muito tempo, ela tem dificuldade de ficar desse jeito. Então, o que acaba acontecendo? Ela acaba se reorganizando, buscando uma forma um pouco mais estável, de forma que, quando esse OH está na ponta, como é o caso aqui, ele se reorganiza e vira um aldeído, como é o que está sendo mostrado aqui. Agora, se esse OH, vamos lá, tem o carbono, dupla, carbono, e aqui um OH, tá na ponta. Beleza.
Agora, se o negócio tiver carbono, dupla, carbono, segue aqui com um outro carbono, e aqui está o OH. Ele não está na ponta mais, ele está no meio. Ao invés de ele virar um aldeído, ele vai virar uma cetona. Então aqui vai ter setinha vai, setinha vem, e aqui vai aparecer um carbono dupla O no lugar ali onde está o carbono OH. Então, toda vez que o tal do enol aparece, a única função desse dito cujo é falar a respeito de... É a única vez em que esse cara resolve aparecer. Até hoje, eu não vi outra vez que eles lembrassem desse dito cujo que não fosse para isso. Então, se você viu setinha vai, setinha vem, você automaticamente já sabe que é assim que funciona. É a tal da tautomeria. Então a gente já mata essa, já exclui ela do jogo, porque ela só vai aparecer nessa ocasião. Fora isso, ela não aparece. E é sempre assim: enol e aldeído, enol e cetona. Sempre. Você não vai precisar desenhar essas moléculas. Ele já traz pronto. Ele vai pegar umas moléculas diferentonas. Umas que eles gostam bastante de mostrar é o caso da vitamina C. A vitamina C tem um enol, então ela tem a forma dela enol e tem a forma dela como álcool. Eles adoram explorar a vitamina C para falar de tautomeria. Um caso bem manjado a respeito disso. Então, tautomeria é isso aí. Já começamos por ela, já matamos ela, já tiramos. Agora, quando o tal do equilíbrio lá, o setinha vai, setinha vem, não aparece, aí a gente começa a explorar as demais. Então, não apareceu isso. E eu tenho duas funções orgânicas diferentes, eu tenho uma isomeria de função. E o mais manjado deles é entre o álcool e o éter. É o mais famoso dos casos. Não é o único, mas é o que mais aparece. Então, basicamente, você olhou lá, a quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios, seja que átomo for, é igual, reconheceu que é um isômero. O primeiro passo sempre é esse. Reconheci que os ditos cursos são isômeros. Eu vou olhar, a única coisa que esse cidadão tem de diferente é a função orgânica. Mais nada. Observe que o tipo de cadeia é igual. Ambas são cadeias lineares e não ramificadas. A única diferença que eu vejo ali é um é álcool e outro é éter. Mais nada de diferente. Então, neste caso, a isomeria de função. Sempre o nome da isomeria é a respeito do que tem de diferente na molécula que eu estou analisando. Então, nesses dois casos aqui, eu tenho que ambos são moléculas que a única coisa de diferente que aparece é a função. Então, é uma isomeria de função. Descendo agora. Agora eu vou analisar o tipo de cadeia. Se a cadeia é diferente, e aqui é quando a gente fala de cadeia diferente, é entre cadeia aberta e cadeia fechada, cadeia ramificada e cadeia normal, cadeia saturada e cadeia insaturada. É essa diferença que a gente está analisando. Tipos de cadeias diferentes. No caso aqui, o que aconteceu? Uma delas é normal, ou seja, não tem ramificação, e a outra tem ramificação. São isômeros. Então, como a cadeia é o diferente da história, então a isomeria é isomeria de cadeia. Sempre o nome da isomeria é o que ela tem de diferente. Beleza. A cadeia não tem nada demais, a cadeia é igual. Agora o que a gente vai buscar? A gente vai buscar a presença de um heteroátomo. Um heteroátomo, a gente costuma dizer que é o SNOOP entre carbonos. Ou seja, é quando eu tenho o enxofre, o nitrogênio, o oxigênio ou o fósforo entre carbonos. Se algum desses caras aparecer, você já fica ligado que é uma possível metameria ou isomeria de compensação. O nome metameria, inclusive, é mais famoso do que o nome de isomeria de compensação. Você viu um desses caras que mudou de posição na cadeia, é um caso de metameria. Por isso, inclusive, que o primeiro aqui da lista não pode ser uma metameria. Por quê? Apesar de eu ter aqui um heteroátomo, que é esse oxigênio do éter, ele não mudou de posição. Ele virou outra coisa, virou outra função orgânica. Agora, neste caso aqui, o último de baixo, não, ó. O oxigênio do éter estava na ponta e agora eu joguei ele lá para o meio. Então, são isômeros, primeira verificação é essa. A única diferença que eu notei é
o oxigênio caminhou dentro da molécula. Ele estava numa posição, ele foi para outra. E como esse oxigênio, neste caso específico, é um heteroátomo, porque ele é um oxigênio entre carbonos, ele não pode estar pendurado no carbono, ele tem que estar ali no meio da cadeia, ele tem que estar entre carbonos. Como ele é um oxigênio entre carbonos, e ele andou na minha molécula, isso é uma metameria, uma isomeria de compensação. Agora, eu não tenho um heteroátomo, mas essa parte que eu estou analisando andou. Pode ser uma dupla ligação, pode ser um grupo funcional. Ele andou. Aí a gente tem uma isomeria de posição. Pode ser até uma ramificação. Ela mudou de lugar, eu tenho uma isomeria de posição. Então, esses são os principais casos de isomeria plana ou isomeria constitucional. Como eu disse, o Enem, principalmente, não gosta muito de cobrar esses detalhamentos. Ele até cobrou há uns 2 anos atrás, mas assim, de forma bem superficial, bem tranquila. Ele mais estava preocupado em que você soubesse que era um caso de isomeria plana ou constitucional, do que até mesmo que você conseguisse classificar isso. Então, essa era a maior preocupação que ele tinha. E aí, se eu não me engano, era um caso de isomeria de função, que era bem tranquilo de reconhecer. Então, não é frequente esse tipo de pergunta, mas de vez em quando algum elaborador de prova resolve desenterrar esses assuntos que ninguém